Fala pessoal, tudo bem? Como estão as coisas por aí? Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo sobre comportamentos de risco e adolescência, mais especificamente. E eu queria discutir um pouquinho, barra explicar por que a gente tem essa perspectiva de que o período da adolescência é um período em que os adolescentes estão mais propícios a tomarem decisões precipitadas, a terem comportamentos que podem colocar a integridade e o bem-estar deles em risco. Comportamentos de risco não são restritos à fase da adolescência. A gente pode ter comportamentos de risco em outras fases da vida, seja quando a gente é criança, seja quando a gente está adulto, seja quando a gente já é mais velho no final da vida. Comportamentos de risco nem necessariamente precisam ser encarados sempre como algo negativo, no sentido que todas as nossas ações elas podem possuir um certo grau de risco embutido, mas se a gente faz uma boa análise e se com as informações que a gente tem, a gente deduz que é um risco pequeno, é um risco que se acontecer não vai causar prejuízos grandes, e é um risco que se não acontecer eu posso ter benefícios bons, normalmente pode ser que existam vários comportamentos em que a gente está disposto a assumir esse risco, e é uma boa decisão assumir esse risco, porque a gente está abrindo janelas, a gente está abrindo oportunidades de aprender coisas, de viver coisas importantes, de construir coisas importantes ao assumir esse risco. Se a gente tentar assumir uma perspectiva de zerar os riscos e zerar os custos, a gente vai estar restringindo em muito a nossa vida, a gente vai estar restringindo em muito todas as nossas possibilidades. Então a ideia não é necessariamente que comportamentos nunca vão ter risco nenhum, nunca vão ter custo nenhum, ou que a gente deve tentar zerar isso. Acaba que não valeria a pena. O custo de zerar seria justamente algo muito privativo. Mas, no contexto da adolescência, o que normalmente acontece? Tem três pontos principais. O primeiro ponto é muitas vezes não ter conhecimento da consequência a longo prazo. O adolescente ele pode conhecer somente a consequência a curto prazo e ele não sabe que a longo prazo podem ter consequências negativas para aquilo que ele vai fazer, para aquilo que ele vai experimentar, para aquilo que ele talvez já esteja fazendo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que mesmo que ele saiba que existam consequências a longo prazo que são negativas, existe uma probabilidade de que não vai dar o mesmo peso para essas consequências a longo prazo do que para as consequências a curto prazo. Então, se a curto prazo existem consequências muito boas, muito prazerosas, muito empolgantes, e a longo prazo podem ter algumas consequências que nem são uma certeza, mas elas podem existir, elas são negativas, ele vai acabar que talvez não valorize da mesma forma, certo? Então, ele vai dar pesos diferentes para consequências diferentes a depender da distância temporal em que estão essas consequências. E o terceiro ponto, mesmo que ele entenda que tem pesos diferentes, mesmo que ele conheça as consequências, depende muito do contexto. Então, se existe um contexto em volta que está empurrando ele para aquele comportamento, que está facilitando aquele comportamento, existe uma probabilidade maior de que no final do dia vai acontecer essa ação, que pode ser caracterizada como um comportamento de risco. Então, se a gente tem essas três coisas, né? Primeiro é o acesso ao conhecimento. Segundo ponto é tentar ter pesos iguais para as consequências em diferentes distâncias temporais. E o terceiro ponto é o do contexto, né? Então, se o meu redor, se as pessoas ao meu redor, se o contexto que eu estou vivendo está me empurrando para qual direção. Esses três pontos já mostram para a gente três das intervenções que a gente pode ter para garantir maior segurança, para garantir decisões mais conscientes por parte dos adolescentes. Então, primeiro é fornecer informação, não é omitir informação, não é querer falar que determinado comportamento só tem consequências negativas. A ideia é ser o mais honesto, ou ser mais transparente possível sobre todas as consequências do comportamento, a curto, médio e longo prazo, as possíveis consequências positivas e as possíveis consequências negativas. O segundo ponto da balança, pesos diferentes para distâncias temporais diferentes, pode ser amenizado, pelo menos em partes, a depender dos modelos que esse adolescente tem em volta. Então, se em volta desse adolescente existem modelos, tanto de pares quanto de adultos, que estão mostrando como tomar boas decisões, que estão mostrando como avaliar os riscos do futuro e como valorizar os riscos do futuro, então agora o adolescente ele tem com o que aprender, com o que usar de base para as próprias escolhas e para as próprias ações. E daí a gente conecta também com o terceiro ponto, que é o ponto do contexto. Pessoas à nossa volta são o nosso contexto, mas
à medida que existem barreiras físicas que impedem o nosso acesso a algumas coisas, isso diminui a probabilidade de que a gente vai ter algumas ações, isso diminui a probabilidade de que a gente pode ter alguns comportamentos de risco, e isso vale na outra via também. Eu posso retirar barreiras para outros comportamentos que são comportamentos bons e vão acabar competindo com os comportamentos de risco. Então, eu retirar barreiras para comportamentos saudáveis e eu colocar algumas pequenas barreiras físicas para os comportamentos que são de risco, que são riscos relevantes, que talvez não vale a pena assumir, vai facilitar a tomada de ação, a tomada de decisão por parte do adolescente. Certo? Então, o vídeo de hoje era isso, pessoas. Não é um vídeo muito longo, não é um vídeo muito complexo, mas são informações muito importantes, tanto sobre a ideia de tomada de decisão, sobre comportamentos de risco, que não necessariamente é algo ruim, desde que bem avaliado, o do porquê acaba sendo um problema na adolescência, porque a gente tem essa diferença na forma de valorizar, né? A gente tem esses dois pesos diferentes para consequências a curto prazo e a longo prazo, e isso pode ser muito ruim no geral, né? Pode gerar muitas consequências negativas se a gente não olha pelo menos um pouco para o longo prazo. E as soluções que a gente pode ter para tentar amenizar isso e para tentar ajudar os adolescentes a passarem por essa fase que elas estão mais vulneráveis a esses comportamentos de risco que a gente quer evitar algumas consequências mais desastrosas, como abuso de substâncias, como colocar a integridade física mesmo em riscos relevantes e por aí vai. Deixe seu feedback aqui embaixo e até a próxima.